és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus. Paz e bem a todos, salve Maria Santíssima, muito boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Caminho Sagrado, pela graça de Deus, uma graça totalmente imerecida de estar aqui falando de Jesus Cristo, falando da Igreja Católica, falando da nossa fé, falando de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, defendendo aqui a nossa fé, fazendo uma reflexão da Palavra de Deus em cima da nossa doutrina, né? Como já é de costume. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bastante comum, né? Faz parte do nosso dia a dia. Já há tempos, Deus tem colocado em meu coração para falar sobre a nova era, né? Padre Léo falava muito sobre a nova era, né? Padre Léo dizia que a nova era de nova só tem o nome, né? Na verdade é a antiga serpente, o antigo dragão, né? A antiga serpente, né? Então não mudou nada. Então hoje nós vamos falar da nova era, né? Um pouco da nova era, na verdade. Vamos falar sobre a maçonaria, né? Preparei o material aqui, para não parecer profecia de YouTube, profecia de internet, né? Nós vamos se basear aqui em 2 livros. Eu trouxe aqui sobre o ocultismo, da Mater Ecclesia, de Dom Estevão Bittencourt. É um bispo, né, que escreveu esse livro. É um curso sobre ocultismo, que o pessoal do Facebook é facinho de ver. É um livro de capa amarela, é um livro bastante complexo sobre ocultismo, né? E aqui fala de muita coisa sobre ocultismo e fala sobre a maçonaria, né? Para não parecer que é profecia de internet, profecia de YouTube. Tem um outro livro também que eu estou lendo, que na verdade eu acabei de ler já, né? O livro sobre ocultismo. Nós vamos falar aqui sobre a história da maçonaria, né? Como se deu, como é que funciona, onde que nasceu, como foi fundada, né? Qual é a sua ideologia, vamos assim dizer, seu campo de ação. E tem também o livro O Poder Global e a Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, né, falando aqui sobre o poder global e religião universal. Nesse livro aqui, do Poder Global e Religião Universal, ele não fala exatamente focado em maçonaria, ele é um estudo muito mais amplo, né? Aqui a gente consegue entender nesse livro de Monsenhor Sanaúja como a maçonaria trabalha dentro desse grande complexo da nova era, né? Sobretudo no que se diz a fundação da religião universal, né? Que tantos falam aí. Isso é uma coisa muito atual, está acontecendo agora, nesse momento, né? Não é coisa de teoria da conspiração, não é profecia de internet, coisa à toa, é algo muito sério, né? Então nós vamos basear aqui, né? Antes de começar o programa, eu queria, né, já dizer que nós não estamos aqui para demonizar pessoas, né? Nós estamos aqui para falar sobre o eu que é a maçonaria, não falando mal de pessoas, porque todos os maçons que eu conheço, né, só se eu conheço algum que eu não saiba que é maçom, mas todos os maçons que eu conheço que se declaram maçom são pessoas muito boas, né, muito honestas, muito corretas. Então aqui não é ideia falar mal das pessoas maçons, né, dos maçons, e sim alertar os católicos quanto a isso aqui. Também a ideia aqui, o título do programa por que o católico não pode ser maçom, né? Podia ter colocado por que o cristão não pode ser maçom. Veja bem, né? A Igreja Católica ela tem essa ordem, né? Essa expressão, vamos assim dizer, essa orientação, né? Do católico não poder ser maçom. Isso vai lá no Código de Direito Canônico, né? Então é muito claro isso aqui. Até até no começo do século XIX havia até a excomunhão, né? Isso não tem mais, mas a Igreja não recomenda, não autoriza um católico ser maçom. Então, estou falando em nome da Igreja Católica, né? Falando em cima da doutrina católica, né? Isso, o programa inteiro cabe a qualquer
a qualquer cristão, na verdade. Mas aqui nós vamos falar em cima da doutrina católica. O que a igreja fala sobre isso, né? Então, em cima do que a igreja fala. Repito, não vamos falar mal de pessoas, né? Não estamos falando mal de pessoas, vamos falar sobre esse erro da maçonaria. Acredito que a grande maioria, né, para não dizer, acho que todos praticamente, não entram na igreja, na maçonaria por pura falta de formação, né? Oséias 4,6 diz que meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Talvez seja o caso, né? Acredito que seja o caso da maioria, assim como muitos católicos também. Alguns católicos falam que são católicos espíritas, católicos umbandas, né? Isso não existe, ou é uma coisa ou é outra. A maçonaria é o mesmo caso, né? Então aqui nós também não vamos levar aqui também aquela coisa demoníaca, né? Que a maçonaria tem o bode, tem sacrifícios, tem iniciação ao satanismo, essas coisas todas que a gente escuta tanto por aí, né? A gente vai falar com referências bibliográficas aqui, como os livros que eu mostrei, né? Sobre a história da maçonaria, como se deu essa perseguição à igreja no passado recente até, né? A maçonaria ideológica nesse próximo ano irá fazer 300 anos, né? Para quem gosta desses números assim, dessas coincidências, né? Eu não sei se é uma coincidência ou não, mas ano que vem a maçonaria ideológica, né? Ela como é conhecida hoje, irá fazer 300 anos e também irá fazer 100 anos da aparição de lá em Nossa Senhora de Fátima e também irá fazer 300 anos de Aparecida, né? Então é um ano diferenciado nessa questão. Coincidência ou não, não sei dizer, né? Mas para quem gosta, para quem ele é antenado nesse tipo de coisa, é uma coisa diferente, uma data diferente, né? Bom, a igreja condena, né? Há tempos atrás, um padre do interior de Minas Gerais, ele proibiu membros, pessoas que eram ligadas à maçonaria, de fazer parte do corpo de servos da paróquia dele, né? De ter funções na comunidade dele. Isso chegou à rede nacional, inclusive, né? O padre, né, como intolerante, né? Essa coisa toda, esse discurso pronto que a mídia tanto usa, que o povo tanto usa contra a igreja católica. Mas o padre, será que o padre estava errado? Será que o padre exagerou? Bom, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, né? A gente pode pegar aqui, ó, lá em 1738, olha o tempo, hein? Papa Clemente XII condenou a maçonaria mediante a Constituição in eminentio. Essa condenação também foi feita pelo Papa Bento XIV, na Constituição Provida, de 1751, e pelo Papa Leão XII, na Constituição Co Graviora, em 1825, né? Além do Papa Leão XII, teve mais 20 documentos no pontificado dele condenando a maçonaria, condenando a prática da maçonaria, né? Então, aqui a ideia, como disse, não é condenar as pessoas, não é falar mal das pessoas. Alguns católicos, né, são atraídos à maçonaria, atraídos a essa seita, né? Eles mesmos falam que não é religião, mas tem todos os aspectos de religião, né? Mas alguns católicos são atraídos para essa sociedade, né? Sociedade secreta. Ela é tida como sociedade, ela mesmo se denomina sociedade secreta, né? Embora aqui a gente vai esmiuçar bastante coisa, né? Não tem tanto segredo assim, né? Mas aqui, alguns, né, acham que vão ter vantagens jurídicas, vantagens trabalhistas, vantagens de negócios, sendo membro da maçonaria, né? Isso realmente eles se ajudam, né? Isso aqui a gente vai trazer aqui durante o programa sobre isso aí. Inclusive é uma das causas que eles crescem tanto, né? A forma que eles se ajudam mutuamente. Mas aí a gente vai refletir, né? Lá em Mateus 6:24, né? Jesus vai falar assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro. Ou dedicar-se um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente fala bastante de idolatria aqui no programa, sempre está falando de idolatria, né? Idolatria não é você ser devoto de Maria Santíssima, não é você ser devoto de Padre Pio, não é você ter um crucifixo em casa, não é nada disso, né? Idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus, né? Então, o dinheiro, o poder é um grande Deus hoje, né? Um grande concorrente de Deus, né? Que entre aspas. E a gente não pode, né, rejeitar a igreja, né? Às vezes o católico, né, a pessoa fiel acha que está fazendo grande coisa, acha que a igreja é ultrapassada, acha que
que a igreja é exagerada, é fundamentalista. Não é bem isso, né? Lá em Lucas 10,16 vai dizer assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E a quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, a gente rejeitando a igreja, condenando a igreja, falando mal da igreja, nós estamos negando, simplesmente negando o próprio Jesus Cristo, né? Então nós temos que ouvir a igreja, né? Eu gosto muito do rosário, né? O rosário, ele leva a uma reflexão muito profunda da palavra de Deus, né? Você vai ver lá que, por exemplo, né, a humildade de Nossa Senhora e de Jesus, né? Nossa Senhora podia ter muito bem pensado assim, não, eu sou a mãe do Salvador, a mãe do Messias, e eu não vou levar ele para apresentar no templo, eu não vou ensinar a cultura judaica, afinal, ele é Deus, né? O próprio Jesus, eu não vou sujeitar o batismo. E Jesus sujeitou o batismo, né? De São João Batista. Então, a humildade, né? Eles, embora fosse a Sagrada Família ali, toda a nossa salvação, a nossa redenção estivesse começando ali, eles eram extremamente humildes, né? Eles se sujeitavam às ordens religiosas da época, né? E às vezes a gente, numa soberba tamanha, né? Uma grande soberba, nós não sujeitamos as ordens da igreja, da nossa religião, né? Da igreja que inclusive foi fundada por Jesus Cristo. Então, nós concordando ou não, nós temos que seguir os preceitos da igreja, ou é ou não é, não tem essa, né? Da pessoa falar que é católico, mas é isso, falar que é católico, mas aquilo, né? Não pode ser assim. A pessoa tem que, ou é ou não é, não tem duas opções, né? É uma opção só. Então a gente tem que escutar a igreja está falando, nós vamos chegar aqui, não vai ter nada, esse negócio de demoníaco, né? De demonizar o negócio, né? Na verdade o que há é uma ideologia que persegue a igreja, né? Perseguiu a igreja durante a história, perseguiu vários momentos a igreja, vários momentos a doutrina da igreja, né? Então nós vamos, no próximo bloco agora nós vamos falar sobre da onde começou a maçonaria, como que ela surgiu, do porquê, o que significa maçom, né? As ramificações da maçonaria, para a gente entender melhor essa questão, né, da maçonaria propriamente dito. Tá certo, meu irmão? Não sai daí não. Web Rádio Sagrada Família, nos ajude a evangelizar. Compartilhe esse vídeo, né? As pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Dona Fátima, muito boa noite. Deus abençoe. Obrigado a vocês que nos acompanham pela Web Rádio Sagrada Família também, que nos acompanham aqui pelo Facebook do Caminho Sagrado, né? Lá no Facebook da página do Caminho Sagrado, hoje falando sobre maçonaria, um tema muito importante. Se você puder compartilhar nos seus grupos, na sua timeline, se você está na fanpage, também compartilhar isso aqui, né? A ideia aqui não é realmente orientar, não é falar mal de pessoas, não é dar essas profecias de internet que tem tanto por aí, né? É realmente falar com base histórica sobre a maçonaria, né? Para a gente poder entender essa questão maçônica. Tá bom? Não sai daí não. Voltamos no próximo bloco. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado. Voltamos aqui com o nosso programa Caminho Sagrado, hoje falando sobre a maçonaria, né? Como disse no primeiro bloco, você que não nos acompanhou, Deus há um tempo já vem me inspirando a falar sobre nova era, né? Padre Léo falava muito sobre nova era, muito não, né? Sempre estava falando sobre nova era. Padre Léo tinha um carisma diferente, de cura e libertação, mas sempre estava ali falando nova era. Padre Léo dizia que nova era de nova não tinha nada, né? Na verdade era a antiga serpente de sempre, né? Enganando o povo. Por isso aqui, como disse no primeiro bloco, não é falar mal de pessoas que seguem a maçonaria, que aderiram à maçonaria, né? É falar da maçonaria em si, da ideologia da maçonaria, né? Do que a maçonaria fez. E também aqui nós vamos trazer nada, como alguns fazem, né? Relacionado a satanismo, essas coisas assim. No blog Caminho Sagrado, né? caminhosagrado.com, nós até temos lá um testemunho de um ex-maçom que fala dessa ligação, mas a ideia não é falar disso aqui, né? A ideia é realmente fazer uma reflexão histórica, trazer o que a maçonaria, da onde ela veio, como ela se dá no mundo, né? Como a igreja relaciona com isso, como é que funciona esse negócio. Não falar mal
da maçonaria como um aspecto espiritual, exatamente, né? Não desse jeito. Então, eu queria mandar também aqui uma boa noite para a Érica, né, que nos acompanha aqui. Também a Vandélia Souza, o Gilvan, Miguel, o Antônio Carlos, a Meirelle, a Sara Câmara, a Bárbara Moraes, a Ana Melo e a Mari Souza, que nos acompanha pelo Facebook, do Caminho Sagrado. Bom, maçom, o que significa maçom, né? A palavra maçom vem do francês, significa pedreiro, né? E a nossa maçonaria, a atual maçonaria, chama franco-maçonaria, né? E a palavra franco vem de livre, então a tradução literal de franco-maçonaria são pedreiros livres, né? Isso vem porque a maçonaria surgiu dos pedreiros medievais, né? No século XVI, os pedreiros medievais eram pessoas que faziam as capelas, as igrejas católicas do estilo gótico, né? Lá no século XVI, faziam as catedrais e com a reforma protestante, né, e eles gozavam de grande prestígio na sociedade, né, entre os príncipes seculares da época, até entre o alto clero da igreja, e com a reforma protestante eles acabaram entrando em decadência, né, porque já não tinha tantas coisas a fazer e também a igreja, querendo ou não tinha esse tanto prestígio mais, né, porque alguns príncipes da época aderiram também à igreja protestante, então eles acabaram perdendo e acabaram entrando em declínio também. Então foi nessa época, né, a partir desse declínio, a partir de 1641, eles começaram a aceitar outras pessoas, além dos pedreiros, né, além do seu grupo, né, maçônico, né. E dia 24 de junho de 1717, né, portanto, como disse no bloco anterior, ano que vem fazendo 300 anos da fundação da maçonaria, né? Então, ano que vem tem aí, para quem gosta de datas assim, né, sendo elas coincidências ou não, ano que vem 300 anos de maçonaria, 100 anos de Nossa Senhora de Fátima e 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu costumo pensar que isso não seja bem uma coincidência, né? Mas elas se surgiram lá, né? Eu também não tenho conhecimento para tanto para falar isso, eu não sou vidente, né? Mas esse é um ano realmente diferente. Então, em 1717, 4 lojas maçônicas de Londres se uniram e criaram a Grande Loja Maçônica, né? A Grande Loja de Londres. 6 anos depois, em 1723, foram promulgados os estatutos da instituição. Veja bem, quem promulgou esses estatutos foi o pastor presbiteriano James Anderson, né? Então alguns falam aí que a maçonaria é a invenção da igreja, que a igreja incentiva a maçonaria, que é a criação da maçonaria, que a igreja tem ligação com a maçonaria de alguma forma, né? Essa questão de falar que a igreja é a igreja do anticristo, essa bobagem toda. Então veja bem, né? Geralmente quem nos acusa é justamente os protestantes, né? E a instituição, né? O estatuto foi promulgado pelo pastor presbiteriano, né? A igreja presbiteriana é uma igreja séria, uma igreja muito tradicional, né? Então veja bem aqui, né? Por isso que é importante o católico sempre buscar a formação, né? Ele não engolir essas coisas que falam da igreja, né? Não é só isso. A igreja ela é acusada de tantas outras coisas, né? A própria caça às bruxas, né? Caças às bruxas não foram os católicos que fizeram, foram justamente os protestantes, né? E atribui-se aos católicos. A Inquisição protestante foi infinitamente mais violenta que a Inquisição católica. Não estou falando justificando uma coisa com a outra, embora o que se falam da Inquisição católica não tem quase nada a ver com o que realmente aconteceu, né? Então é importante o católico, não vamos falar de Inquisição hoje, mas é importante o católico sempre estar em formação, não só a formação de fé, né? A formação bíblica, a formação doutrinária, mas a formação realmente intelectual, né? Entender esses movimentos, entender essas mentiras, né? Entender a história da igreja, entender também esses movimentos filosóficos, sociais que tanto atacam a igreja, misturam tudo, tentam sucumbir a igreja no meio de tanto desses movimentos, né? Essa Constituição foi alterada em 1738 e professava a religião na qual todos os homens concordavam entre si, né? Então, nessa Constituição, né, ela admitia sim a existência de Deus, mas sem mencionar o nome de Jesus Cristo, sem mencionar os evangelhos, sem mencionar a igreja, sem mencionar nada, né? Eles acreditavam que existia um Deus, né? O Deus era o mesmo Deus cristão, o mesmo Deus muçulmano, judeu, enfim, né? Hindu,
era Deus, né? Deus, então a maçonaria já nasceu com esse aspecto relativista, né? Relativismo hoje é um grande mal da igreja, né? As pessoas falam tanto de relativismo, e na verdade a gente vive um relativismo muito forte dentro da igreja, né? Nossa Senhora lá em Fátima já ia falar que uma grande apostasia tomaria conta da igreja, e realmente tomou, né? Tá tomando aí. A gente vê que católicos que deveriam defender a fé, na verdade relativizam, né? Aquele negócio, né? Fala de Deus, se fala de Deus, tá bom, né? Não é bem assim, né? Então, tanta coisa fala de Deus não fala do bem, e não é do bem, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então a igreja, a maçonaria já nasceu com esse pensamento relativista, né? O Bento XVI já ia dizer, né? Lá em 2005, ele nem era papa ainda, né? Ele dizia que a lógica da ditadura do relativismo, né? Que ele vai dizer aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Bento XVI diz assim: a lógica desse dinamismo leva àquilo que Bento XVI dominou, a ditadura do relativismo, ou seja, diante da impossibilidade de estabelecer normas comuns com a validade universal para todos, o único critério que permanece para determinar o que é bom ou mal é o uso da força, quer a dos votos, quer a propaganda ou das armas da coerção. Está-se a constituir uma ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida somente o próprio eu e os seus desejos, né? Joseph Ratzinger, 18 de abril de 2005. Então Ratzinger já vinha falar disso aqui, né? Sobre a ditadura do relativismo, né? Isso aqui, não estou dizendo que isso é exclusividade da maçonaria, mas é algo. A maçonaria está infiltrada em tantos lugares, né? Está infiltrada em governos, infiltrada dentro da própria igreja, né? A gente pode dizer, sem medo nenhum de dizer, né? Então, essa ditadura do relativismo, né? Na maçonaria, Deus é chamado o grande arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo. Então, essa base, né? Ela tem a plena liberdade de consciência e de crença, exigindo, porém, uma grande ênfase de íntegra conduta moral. Então, como disse no bloco anterior, né? No começo do programa, os maçons, eu conheço, pelo menos os que eu conheço que se declaram maçons, eles são pessoas extremamente sérias, né? Pessoas responsáveis, né? Então, ela não estou aqui demonizando pessoas, como eu disse, né? A gente está falando da questão ideológica que a maçonaria tem, que persegue a nossa fé, é contra os princípios da igreja, contra a igreja, contra os ensinamentos cristãos, né? Para a maçonaria, religião, todas as religiões estão no mesmo patamar. Todos os deuses, né, cultuados mundo afora, estão no mesmo patamar. Então não tem diferença. A maçonaria nasceu com esse pensamento relativista. Então isso é algo bastante sério, né? Então já vai contra uma grande verdade de fé, né? Lá em João 14, Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? 14:6, se não me engano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós negarmos que há um grande Deus, um verdadeiro Deus, já é um grande erro, né? Então nós não podemos, por mais que a maçonaria em si ela dê essa aparência de ter alguma vantagem econômica, vantagem jurídica, algum benefício, isso é um erro, né? A gente não pode negar a fé, negar a Jesus Cristo por causa de incentivos financeiros, né? Isso aqui começou com Judas, nós não podemos ser Judas, né? Nós temos que ser como Pedro, né? Embora, né, caindo e ali, mais firme com Jesus, né? Queria mandar um abraço aqui pro seu Jorge Saad, que nos acompanha aqui pelo Facebook. Jorge Saad é lá da Igreja São Nicolau, é um católico ortodoxo, né? Uma bênção, né? Saber que tem um católico ortodoxo, né? Um grande irmão ortodoxo que acompanha o programa Caminho Sagrado, acompanha a Web Rádio Sagrada Família, né? Papa Francisco, né, com essa força sobre-humana, até vamos assim dizer, de tentar unir os cristãos, né, mais, né? A unidade, o Papa falava que o Espírito Santo faz a diversidade, mas também faz a união, né? Também queria mandar um abraço aqui com o Pedro, né, do programa Juventude Sagrada, que está nos acompanhando também. Então, na maçonaria, o Deus dos muçulmanos, o nosso Deus, o Deus dos hindus, é o mesmo Deus, né? A igreja, a religião, ela tem o mesmo peso independente dela. Então é um erro, né? Para nós, especialmente católicos, que acreditamos
que a Igreja Católica é fundada por Jesus Cristo, e todos os ensinamentos que nós temos vêm direto de Jesus, né? Através dos bispos, dos apóstolos. Então, já é um grande erro, né? Lá na primeira Constituição, na França, né? Ela chegava a professar abertamente o cristianismo, né? Também lá na maçonaria, né? Em 1742. Então a maçonaria ela chegou a professar o cristianismo. A maçonaria é difícil a gente julgar ela numa forma geral, num bloco geral, né? A maçonaria nós temos aqui, nós vamos falar daqui a pouco, ela tem a maçonaria anglo-saxônica, né? E tem a maçonaria francesa, a Grande Oriente, que é o que tem no Brasil. Então a maçonaria anglo-saxônica não perseguiu tanto os cristãos como a maçonaria Grande Oriente que nós temos aqui. Em 1742 chegou a professar o cristianismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maçonaria se uniu às igrejas protestantes e a República Americana é basicamente formada pela união das igrejas protestantes, lá vindo da Inglaterra, né, anglo-saxônica, e a maçonaria. Então lá o negócio funciona bem. Por isso que eu disse aqui, né? Eu pensei até falar, por que o cristão não pode ser maçom, né? Então, mas na verdade não ia dar muito certo, né? Então por que o católico não pode ser maçom, né? Também tem uma grande mentira, né? Alguns falam que foi a maçonaria responsável lá para a construção do Templo de Salomão, né? Uma bobagem, mais uma bobagem aí que o pessoal fala tanto, né? O Templo de Salomão não é Primeira Reis, não, o Templo de Salomão verdadeiro, não é esse que tem lá em São Paulo não, viu? Primeira Reis 5, lá de 15 a 26, que vai fazer sobre o rei Salomão, né? A maçonaria não tem nada a ver com o rei de Tiro, né? Na época, o Irã, se não me engano, o nome do rei da época. E tão pouco com os templários, né? Também alguns fazem ligação da maçonaria com os cavaleiros templários, né? Então isso é uma grande bobagem, né? A gente está trazendo aqui, como eu disse, nós temos 2 livros aqui, não é coisa de internet, né? Isso aqui é um livro sobre ocultismo, é um curso na verdade, sobre o ocultismo da Mater Ecclesia, foi escrito por Dom Estevão Bittencourt, portanto um bispo, né? Ele é um livro muito completo, fala bastante sobre ocultismo, muito completo aqui, tem muita coisa interessante, né? E fala aqui nesse livro, fala sobre a maçonaria. Fala também aqui, tem um outro livro, que na verdade ele não fala exatamente da maçonaria, mas fala da nova era, é de um padre, eu não sei se ele é argentino ou se ele é espanhol, é o Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja. Um livro muito bom, viu? Eu já terminei de ler ele. E aqui fala dessa ligação, dessa grande cadeia que nós chamamos de nova era, né? Contra a igreja, né? A maçonaria entra mais nessa questão sobre a ideia de se ter uma religião universal. Algo que já é muito comum na ONU, tá? A gente vai trazer aqui depois num outro programa. Tem referências bibliográficas aqui para falar disso, né? Não é também profecia de internet. Eu trouxe aqui, estou municiado de livros aqui, né? E a maçonaria, como disse, não é um bloco monolítico, né? Ela evoluiu rápido, ela evoluiu com muito vigor, né? Justamente por isso, né? Eles se ajudavam mutuamente, assim como é hoje, né? Por isso que às vezes atrai tanta gente, né? Nessa questão de ajudar, de ter essa vantagem econômica, né? Vantagem política às vezes, né? Então, e nós temos, como disse, duas vertentes da maçonaria, né? 2 grandes vertentes. Deve ter outras menores, mas as 2 grandes correntes maçônicas as lojas anglo-saxônicas, né? Que compreende ali países como a Inglaterra, a Holanda, o norte da Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, né? Nesses países, a maçonaria conservou as origens doutrinárias do cristianismo, né? Por isso que ela é chamada de maçonaria regular. Muito embora, né, a maçonaria lá eu queria mandar um abraço também pro Éder, meu amigo Éder, né? Trabalhou junto já, Éder. Um abraço aí, meu. Deus te abençoe. Está sempre acompanhando nós aqui também no programa. Então, muito embora a maçonaria na Inglaterra, né, ela goze até de um prestígio real, né? Tem uma genuína referência, ela faz uma genuína referência aos valores cristãos, né? E ela também, ela foi condenada, né, pelos anglicanos metodistas da Inglaterra como insuficiente para ser considerada, digamos assim, amiga, né? Condizente com a fé cristã. Então, há muitas coisas, né? Às vezes, alguns aspectos da religião cristã
eles adotam, outros não, né? Mas ainda a anglo-saxônica é a que não persegue, digamos assim, é a mais branda, né? A mais amigável com os ensinamentos cristãos. Na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, a maçonaria exalta Jesus Cristo e os ensinamentos. A razão disso também se verifica na união da maçonaria com os reis da Suécia e da Dinamarca, né? E nós vamos pegar aqui, ó, o problema do relativismo religioso, né? Vamos pegar aqui esses dois últimos países aqui, lá onde a maçonaria tem ligação direta com os reis da Suécia e da Dinamarca. O relativismo, como é perigoso, né? Como isso aqui é grave. Para você ter uma ideia, na Suécia, 53% da população acredita em Deus, mas um Deus, não um Deus cristão, um Deus, acredita que há um Deus, há uma força cósmica, uma força divina, mas não acredita em Jesus Cristo, não acredita em Deus, né? E olha que a Finlândia, a Suécia, né? Os nossos irmãos protestantes se gabam tanto, né, de ser um país protestante, mas 53% da população não acredita em Jesus, né? E 23% da população são completamente ateus, ou seja, quase que a população inteira não acredita em Jesus Cristo. Na Dinamarca é algo muito parecido, né? 47% da população acredita num ser supremo, um ser vital, um ser poderoso, sendo que 24% da população também são ateus, né? Então é algo realmente grave, né? O relativismo. A pessoa, o caminho para o ateísmo é o relativismo, né? Então a pessoa já cai nesse relativismo aí. E como é grave isso, né? Como o relativismo é grave, né? No Brasil também, infelizmente, né? Como é comum, né? O relativismo caindo cada dia mais, né? A gente fica escutando aí, mas fala de Deus é bom, fala do bem é bom, né? É engraçado, mas tanta coisa fala do bem, né? A gente vê até magia, né? Tem gente que faz magia pro bem, né? E magia não é bom, né? Como é que vai falar que magia é bom? Magia é completamente contra a nossa fé, né? Não tem nada a ver com a nossa fé. Alguns também falam que eu sou católico e espírita, isso não existe, né? Ou é uma coisa ou é outra, não tem essa, né? Então a gente realmente tem que ter resgatar essa identidade católica de novo, né? Que nós fomos perdendo durante o tempo aí. Também, e a maçonaria nos países latinos, né? Que é a famosa maçonaria irregular, que é assim que eles usam essa denominação. É a Grande Oriente, né? A franco-maçonaria Grande Oriente da França, né? Ela vem lá da França. Ela, em 1877, ela eliminou completamente a exigência de profissão de fé no arquiteto todo-poderoso, né? Os maçons chamam Deus do arquiteto todo-poderoso. Por isso que o símbolo deles é um compasso e escrito lá tem uma letra G, né? Grande Oriente, né? Então aqui eles já eliminaram essa exigência, né? Que a maçonaria em si, ela exige, né? A maçonaria anglo-saxônica, quando começou, exigia que a pessoa acreditasse em Deus, não exatamente em Deus cristão, né? Então, só ficavam fora os ateus, completamente ateus, e os devassos, né? Vamos assim dizer. Já a maçonaria, né? Essa dos países latinos, né? A Grande Oriente, que realmente essa aqui persegue os cristãos com força, né? Fizeram muita coisa errada contra a igreja, lá, especialmente na Espanha, fizeram no México, fizeram aqui no Brasil, né? Fizeram também. Deixa eu ver aqui outro lugar. Na Itália também fizeram isso, né? Então, eles já eliminaram completamente essa exigência de acreditar em Deus. Essa Grande Oriente, ela já se expressava, ela mesmo se denomina anti-igreja, né? Tem algum escritor aqui, tem um escritor do século XVIII chamado Voltaire, dizia assim, ó: esmagai a infame igreja, né? Pelo amor de Deus. Então a ideia, né, a maçonaria em si, ela já se declara, né, a Grande Oriente já se declara, e essa é a maçonaria que tem no Brasil, né, que nós temos aqui no nosso país, já se declara anti-igreja. Em 1789 havia 65 lojas maçônicas em Paris, tramando contra a monarquia e a igreja. Buscavam o trono e o altar, né, buscavam poder total, supremo, né, poder religioso e o poder político, né? Então a maçonaria também francesa cultuava também os ritos de iniciação, né? Aqui no Brasil pode ver que todo maçom tem um rito de iniciação que distingue em 33 graus, né?
dizendo eles que é uma referência a Jesus Cristo. Eu não sei porquê, mas é engraçado, né? Eles falam que são anti-igreja, mas os graus, 33 graus, conforme Jesus Cristo. E isso vai aumentando conforme a penetração de filosofia dos planos maçônicos, né? Esses ritos todos, como sabem, são secretos, então é difícil saber exatamente como é que esses ritos, né? Para você ter uma ideia aqui, ó, em 1968, o grão-mestre da maçonaria francesa, chamado Jacques Mitterrand, ele parafraseava Garnier Pagès, dizia assim, ó: a república tem suas raízes na maçonaria, e a maçonaria é a república secreta. Veja aí, hein? O serviço da república exige no nosso mundo ocidental a rebelião contra as forças de reação encarnada na Igreja Católica Romana, né? Aqui fala Católica Romana porque é a igreja que tinha ali na França, né? Acredito que se fosse a ortodoxa, ia ser a ortodoxa, né? Nós nos contentamos com ser a república secreta no interior dos nossos templos. Somos ao mesmo tempo anti-igreja. Veja bem, isso aqui é o grão-mestre da maçonaria francesa em 1968. 1968, meu irmão, foi bem agora, né? Não tem muito tempo. Na Itália, para você ter uma ideia, essa franco-maçonaria, a Grande Oriente, ela não só buscava, né, o fim do Estado do Pontifício, né, o fim do Estado do Vaticano, como também da própria Igreja. Eles tramavam, né? Alguns aí acreditam que, por exemplo, a política brasileira, quase todos os políticos são maçons, né? Alguns acreditam, é difícil saber. Na Espanha, eles apoiaram, né, intensamente um regime esquerdista, né, um regime comunista entre 1931 e 1936, né, que foram muitos mortos religiosos, muitos padres, né, e naquela época era medonho, né, que eles tinham tanto ódio à igreja, ao clero, aos católicos, né, aos cristãos, que depois que eles matavam as pessoas, os padres, né, eles realmente, depois de um tempo desenterravam ainda para escarnecer o cadáver dessas pessoas, né. Então, tamanho o ódio que eles tinham da maçonaria, né. Tem um irmão aqui, o André Cunha, dizendo que a maçonaria tem o objetivo de ajudar. Sim, meu irmão, a gente está, como eu disse aqui no começo do programa, né, você deve ter pegado agora, a ideia aqui não é falar mal de pessoas, né. Todas as pessoas que eu conheço que são maçons, são excelentes pessoas, né? Nós estamos falando aqui da questão histórica, por que a igreja não recomenda, não autoriza um fiel católico a ser maçom, né? Eu estou falando aqui até sobre católicos, né? Porque eu sei que tem algumas igrejas protestantes que não tem essa restrição. A igreja católica tem, e a gente está trazendo aqui conceitos históricos, não estamos falando aqui nada de demonizando ninguém, né? Eu sei que eu mesmo já fui convidado 3 vezes para ser maçom já, né? Então, eu tenho um bom relacionamento com essas pessoas, né? Estou falando da questão histórica, do nascimento ideológico da maçonaria, que vai contra, que perseguiu a igreja em alguns países, né? Então, na Espanha, você tem uma ideia, tinha 30 mil sacerdotes, 40 mil religiosos, e morreu muita gente, né? Muita gente. Nesse ano foi a incitação do governo comunista. Esses dados são tirados do livro História Total da Espanha, de Ricardo de la Sierra, editorial Fênix. Foi produzido em 2001, né? Na América Latina, no século XIX, né, teve a guerra dos cristeiros, né? Muito conhecida aí, que nós temos um grande mártir, São José Sanches, né? Menino de 14 anos, que morreu não negando Jesus Cristo, né? Então teve a maçonaria na época apoiou um regime esquerdista, um regime comunista, né? Chamada Lei de Cáliz, né? Que houve mudanças na Constituição mexicana, tentando acabar com a igreja na época, né? Então mataram muitos sacerdotes, muitos cristãos lá, muitos católicos, né? Para você ter uma ideia de tanto de gente que morreu no México, deixa eu pegar aqui os números. Eu tenho aqui, eu anotei em algum lugar. Bom, enfim, daqui a pouco eu pego os números aqui. Eu sei que aqui, ó, em 1926, quando começou essa perseguição, haviam 3 mil sacerdotes, e em 1934 só tinham 334, né? Então foram muitos mortos, né? E nós temos aqui um filme, um belíssimo filme. No YouTube você pode assistir. Eu tenho aqui
de São José Sanches, né? Um menino que foi canonizado pelo Papa recentemente. Ele teve a sola dos pés tirada a pele, né? Foi torturado, obrigado a andar de cavalo com o pé daquele jeito, mas não negou Jesus Cristo, né? Chegou até no leito na frente da sua cova, falou: ou você nega Jesus ou você morre, né? E ele morreu gritando: Viva Cristo Rei. O filme é muito bonito, eu recomendo. No YouTube, tem lá, é só você digitar Cristeiros ou Cristiada, né? Você acha o filme tem mais ou menos 2 horas, mas é um filme muito bem produzido. Então, nessa época a maçonaria também apoiou, né, a questão, esse regime que foi contra a igreja, né? Como eu estava falando aqui para o nosso irmão André Cunha, a maçonaria tem duas vertentes: a anglo-saxônica, né, que não teve tanto problema assim, e essa dos países latinos, né, que é a Grande Oriente, que hoje, né, tem uma relação amigável com a igreja, mas teve muita perseguição. É isso que eu estou falando, né? Então, e no Brasil também teve problema com isso aqui. No Brasil, no Império, né, na primeira metade do século XX, a maçonaria incentivou seus membros a atitudes anticlericais ou anticlesiais. Para se ter uma ideia, as ordens religiosas, mosteiros e conventos foram impedidos de recrutar pessoas. Quando a República foi proclamada em 1889, né, inclusive nós vamos comemorar amanhã, estavam quase que completamente despovoados. Nessa época teve o bispo de Olinda, Dom Frei Vital, né, sofreu uma grande perseguição, porque lembrou, né, dessa questão religiosa. Aconteceu o mesmo também lá com o nosso Dom Antônio Macedo Costa, lá do Pará, né. Ambos foram perseguidos, o que obrigou o Papa até fazer escrever uma carta aqui para o imperador Dom Pedro II, que dizia assim, ó: bem sei que absolutamente não diferem os maçons da América dos que aqui existem, e que têm as mesmas tendências, as mesmas regras, o mesmo objetivo, assim como estão condenados os maçons da Europa. Não resta dúvida que se incidem os maçons da América na mesma condenação. Então, foi tão grave na época que até o próprio Papa entrou, né, em atrito aqui, em advertência com o imperador da época. Então, no Brasil mesmo, chegam a falar que os jesuítas, né, tem um historiador aqui, entre aspas, diz que os jesuítas proibiram as pessoas de estudarem, né, não davam acesso às pessoas. Pelo contrário, né, os jesuítas, eles sofreram muito, eles foram, na verdade, foram todos saqueados, né, eles perderam todas as terras. Depois de 100 anos voltaram com a mão na frente ou atrás aqui para o Brasil para começar tudo de novo. Então, e foram saqueados justamente por esse governo, pelo Império, né, incentivado pela maçonaria, né. E no Brasil aqui nós temos, né, ela não tem uma unidade, a maçonaria, né, nós temos lojas que são hostis ao catolicismo, outras não, né. Então, e como é que a igreja vai saber, né, essa não é? Então, por isso que de uma forma genérica, forma geral, a igreja não recomenda o católico ser maçom, não autoriza, né. Eu sei, até certo tempo a igreja, ela inclusive cabia excomunhão, né. Depois de 1917, se não me engano, se me falha a memória, isso mesmo, 1917 até 1917 era imputado de excomunhão. Depois disso aí não há mais excomunhão, mas não há recomendação para aderir à maçonaria, né. Para quem gosta desses testemunhos, eu só trouxe aqui, se você quiser ver, né, lá no blog Caminho Sagrado tem lá o testemunho de Sérgio Abade, né. Ele foi maçom durante 25 anos, chegou ao grau 14 e fala sobre isso aqui, né. Fala sobre, depois ele lá no testemunho dele, você vai ver, não estou falando que é verdade, né, porque testemunho cabe a pessoa crer ou não crer, ou é cabível de fé, como diz a igreja, né? Não quer dizer que é uma verdade suprema, uma verdade absoluta, né? Até os grandes santos, nas visões do inferno, visão do purgatório, a igreja não fala, isso aqui é verdade 100%, né? Não fala que é mentira, diz que é cabível de fé. Por quê? Porque o santo, ele vai entender, né? O servo, o fiel, ele vai entender algumas visualizações, algumas coisas em cima do que da formação dele, né, da vivência dele. Então não tem como dizer que aquilo é um dogma, digamos assim, né. Por exemplo, as visões de Santa Faustina, a igreja não fala que é mentira, mas também não vai dizer que aquilo é um dogma. Então o próprio testemunho dele
ele entendeu que depois de certo tempo, que ele foi entender que a maçonaria, ela, no começo, ela não, exatamente não fala o que é, né? Exatamente ali, os primeiros graus, né? Que vai dizer ali que é aprendiz, companheiro e mestre maçom, né? Ali você não sabe exatamente qual é a ideia da maçonaria, a filosofia maçônica, né? Então, se você quiser ver o testemunho dessa pessoa, tá lá, blogcaminhosagrado.com, tá? .com. Digitar ex-maçom, você vai ver lá. Ele escreveu um livro, inclusive, tem parte desse livro nesse artigo. Se vocês quiserem, eu vou colocar aqui até na descrição, né? Depois, se você quiser ver aí, é um testemunho interessante de se ver. Mas eu acredito, né, que a grande maioria das pessoas, né, não entram na maçonaria justamente por falta de formação, né? Como eu disse aqui, não estou demonizando ninguém, né? Nem as pessoas. Eu acho que até o meu melhor amigo, acho que é maçom, né? Eu tenho um grande amigo aí de longa data já, ele é maçom, né? É uma pessoa corretíssima, né? Não estou demonizando. Às vezes a gente entra em alguma incompatibilidade de ideia justamente por isso, né? Porque ele é maçom, ele tem essa visão um pouco mais relativista da fé, e eu não tenho, mas é importante que a gente se respeita. Então a gente não está falando, né? Oséias 4,6 vai dizer que meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Então não é exatamente de propósito que a pessoa entra entrando nisso aí, né? O Código de Direito Canônico, promulgado em 1917, impunha a comunhão a todo católico filiado à maçonaria. Em 1983, foi promulgado um novo código. Já não cabia excomunhão, todavia isso não significa um sinal verde para os católicos entrarem na maçonaria, né? Ele vai até dizer assim, ó, um documento da Congregação da Doutrina da Fé vai dizer assim, ó, inclusive foi escrito também pelo Bento XVI, enquanto prefeito da Congregação da Fé. Tem se perguntado o que mudou o parecer da igreja a respeito da maçonaria, pelo fato de que o novo Código de Direito Canônico não vem expressamente mencionado no código anterior. Essa sagrada congregação quer responder que tal circunstância é devida a um critério redacional, seguido também quanto às outras associações igualmente não mencionadas, uma vez que estão compreendidas em categorias mais amplas. Permanece, portanto, imutável o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis, né? Então, como eu estava falando, são coisas que não são conciliáveis com a fé católica, né? Inconciliáveis com a doutrina da igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não pode aproximar-se da Sagrada Comunhão. Foi que o nosso querido padre ali do interior de Minas Gerais fez, né? Proibiu a comunhão aos maçons, né? As pessoas que têm ligação com a maçonaria. Não né? Não condenando pessoas, mas é pecado grave, né? Independente do pecado, o padre ele não pode deixar a pessoa comungar, né? Não estou falando só a maçonaria. Às vezes a pessoa fica ofendida quando fala assim, mas não é bem essa a ideia, né? E outra coisa que vai falar que não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciar-se sobre a natureza das associações maçônicas, com juízo que implica derrogação de quanto foi acima estabelecido. Isso segundo a mente da declaração dessa Sagrada Congregação de 17 de fevereiro de 1981. O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a audiência concebida ao subscrito cardeal prefeito, aprovou a presente declaração. Então tem a autorização do Papa esse documento. Decidida na reunião ordinária dessa Sagrada Congregação, ordenou a sua publicação. Roma, sede da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, dia 26 de novembro de 1983. Cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. E por quê, né? 4 motivos porque um católico não pode ser maçom. Vamos lá no primeiro motivo. O caráter secreto, né? A gente pode pegar aqui, está na referência bíblica. Lá em João 3, 20 e 21 vai dizer assim, ó: porquanto todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas de Deus. Para você ter uma ideia, o direito romano proibia
associações ocultas, direito romano, hein? Isso é muito tempo, muito antes disso aqui, né? Muito antes da nossa política, da nossa doutrina, né? Também a polícia francesa também, né? Quando começou lá em 1721, se não me engano, a polícia francesa também proibiu reuniões de sociedades secretas, sociedades anônimas, né? Então, a questão de ser secreto já vai contra, né? Nós somos filhos da luz, né? Então não tem nada que ficar contra, né? Contra ficar oculto, né? Escondido, né? Até Jesus vai falar, né? Alguém acende um candelabro e vai colocar debaixo de uma mesa? Não, né? O candelabro vai ser colocado em cima da mesa, né? O segundo motivo, né? Pra gente não estourar nosso tempo aqui, é a índole cristã, anticristã, né? A maçonaria, ela embora tenha se demonstrado amiga da igreja, mas assim, né? Ela por essência, por formação, por concepção, ela planifica todas as religiões, né? Ela vai contra a evangelização, né? A cristianização, vamos assim dizer. Então, por exemplo, essa questão que são contra as escolas confessionais, contra o ensino religioso nas escolas públicas, a indissolubilidade do matrimônio, expansão das instituições católicas e assim por diante, nasceu na maçonaria, né? Deriva desses pensamentos maçônicos. A terceira o porquê não, a terceira condição, né, que o porquê o católico não pode ser maçom, é essa mentalidade relativista. Já falei aqui no programa inteiro, nós falamos sobre essa mentalidade relativista, né? A maçonaria ela não vê Deus, né, nosso Deus, Jesus, como Deus. Ela vê todas as religiões de uma forma só, né? Não tem diferença, né? Então tem esse diferentismo religioso, né? Não tem uma declaração ateia expressamente, né? Mas ela tem essa condição relativista, né? Que a nossa sociedade, infelizmente, aderiu tanto, né? E a maçonaria, a quarta questão, porque um católico não pode ser maçom, é a maçonaria religião. Para você ter uma ideia, o relativismo doutrinário da maçonaria faz que ela seja oposta à religião, né? Lá no programa lá na Alemanha, em 1981, foi colocado em destaque o relativismo maçônico, né? Vai dizer assim, para a maçonaria que tem exigências de tolerância, não pode haver alguma cosmovisão, ou seja, não pode ter nada que transcende o homem, ou alguma religião que exige absoluta vinculação à verdade. Então, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui já está falando que não pode ter absoluta vinculação com a verdade, né? Já é outra questão que não pode ser maçom, que um católico não pode ser maçom. Não se pode admitir, portanto, a atitude da Igreja Católica que tem pretensão de proclamar uma autêntica revelação divina. A loja maçônica concebe as religiões como sistemas paralelos entre si, concorrentes, e contesta a possibilidade de um reconhecimento objetivo da verdade. Então, veja bem, né? A loja maçônica concebe as religiões e contesta a autenticidade das revelações divinas, inclusive, né, sendo vindo da igreja. O grão-mestre Adriano Lemin, que faleceu em 1906, lá no século XIX, ele mandou uma carta para todas as lojas maçônicas que dizia assim, a Grande Oriente apela para o espírito de humanidade, a fim que todos os irmãos possam unir as suas forças dispersas às pedras do Vaticano. Com essas pedras dispersas, possa ser construído um templo da nação chegada à maioridade. Então, como disse, né, embora tenha uma relação amigável, né, para a grande maioria das lojas maçônicas no Brasil, tem esse ranço, né, essa perseguição, essa concepção anticristã, anti-igreja. Então, por isso que a igreja não tem como falar, não, aqui você pode ser maçom, ali não pode. Então, é complicado a pessoa dizer, né, a pessoa ser maçom e ser católico. Assim como é impossível ser espírita e ser católico, não tem como, né? A gente falou do outro programa aqui sobre isso aqui. Teve um pesquisador chamado Stephen Kinef, que empenhou em desvendar algo que ocorre nos graus superiores da maçonaria, né? A maçonaria, ela vai até o grau 33, e ele, né, com grande curso, conseguiu descobrir
que lá ele publicou um livro chamado A Fraternidade, foi publicado em 1984, que dizia, né, que lá no alto grau da maçonaria, que chama Santa Arca Régia, em vez do grande arquiteto do universo, né, que a gente falou até agora que a maçonaria chama Deus, aparece o nome Jabuhou, né? E olha só como que é esse pensamento relativista, né? Então, no alto grau da maçonaria, né, já não se chama mais, segundo o livro A Fraternidade, de 1984, do pesquisador Stephen Kinnick, já não se chama mais o grande arquiteto do universo, chama de Jabuhou. Já vem de Javé, né, lá no nome de Deus revelado a Moisés em Êxodo 3:14 seguintes. Bu vem de Baal, né, divindade abominável, não precisa nem entrar em muito detalhe aqui, mencionada lá no Antigo Testamento, especialmente no primeiro e segundo livro de Reis, e lá em Romanos também, 11, vai falar sobre Baal, né, e On, que provavelmente vem de Osíris, divindade mitológica do Egito. Então, o próprio Deus, né, o nome, o dizer, né, como se chama Deus no alto grau da maçonaria muda, já não é mais o grande arquiteto do universo. Então é a mistura de nosso Deus, Javé, com Baal, né, uma divindade abominável mencionada na Bíblia, e Osíris, uma divindade egípcia. Então, mais relativista que isso, acho que muito pouco difícil, né, muito pouco provável que seja. Então, isso é o porquê, né, que o católico não pode ser maçom, né? Como eu disse aqui, não estou falando mal de maçons, eu tenho amigos maçons, eu convivo bem com maçons, né? Eu já fui convidado a ser maçom por 3 vezes, né? Então, não estou demonizando ninguém. Estou falando aqui justamente por que o católico não pode ser maçom. Trouxe aqui, você que de repente pegou o programa agora pelo final ou pelo metade, né? Estou me baseando, não é preceito, não vamos assim dizer, essas profecias de internet, né? Estou baseando nesse livro aqui de Dom Estevão Bittencourt, né? É um curso sobre ocultismo, né? Bastante completo. E um livro aqui de Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, é um padre também, eu não sei se ele é argentino ou se ele é espanhol, né? Mas é um livro muito bom também. Aqui não fala exatamente da maçonaria com foco, mas cita a maçonaria em projetos globalistas, especialmente na criação da religião universal aqui, né, que já é muito comum, na ONU já se fala muito disso, já se tem documentos quanto a isso, né, na verdade não é ex-presidente ainda, Barack Obama e Tony Blair se dedicam profundamente quanto a isso, né, o autor do livro chega a comparar Tony Blair e Barack Obama a águia de 2 cabeças do Apocalipse, né, pra você ter uma ideia. Então, a coisa não é brincadeira não, mas hoje não vamos falar disso aqui não. Estamos falando de maçonaria. Então, como disse, a ideia não foi demonizar ninguém, foi explicar, né? É muito comum, às vezes a pessoa, católico pode ser maçom, né? Exatamente, protestante, né? Ou alguns falam assim, mas a maçonaria saiu da igreja católica. É mentira, né? Inclusive quem fez a primeira constituição foi um pastor presbiteriano. Então a gente tem que realmente obedecer a Deus, né? Lá em Lucas 6,46 Jesus vai dizer assim, né? Por que me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu digo, né? Não faz o que eu digo, né? E a gente tem que sempre buscar o Senhor, né? Sempre, né? Jesus mesmo fala, né? Jesus não é a verdade, não fala a verdade, né? Jesus é a verdade, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não podemos negar a Cristo por vantagem que seja, né? Algo que vá contra a igreja, que vá contra os ensinamentos de Cristo, vai contra o próprio Cristo, né? Que Jesus vai falar, aquele que vos ouve a mim ouve, né? Aquele que vos obedece a mim obedece. Então, quando a gente fala vai contra a igreja, desobedece às ordens da igreja, está indo contra o próprio Cristo, né? A ideia aqui, como disse, não foi demonizar ninguém, demonizar pessoas, foi falar dentro de uma ótica, trouxe aqui a maçonaria desde quando foi concebida, né, em 1717 até hoje, o que aconteceu, das perseguições, dos problemas que houve, né, que tiveram aí durante a história, durante essa relação com a maçonaria. Claro que o problema maior é aqui nos países latinos, né, nos Estados Unidos mesmo, como eu disse, a República Americana lá, ela é, na verdade, a união, ela foi formada com a união das igrejas protestantes com a maçonaria. Então, por isso que eu até pensei, por que o cristão não pode ser
maçom, né? Não, eu falei, não, vamos melhorar isso, né? Porque algumas denominações cristãs não tem nenhuma restrição quanto a isso. Por que o católico não pode ser maçom, né? Então, tá aí em cima da nossa igreja, o que a igreja diz, né? Não do que é a história, né? Trazendo aspectos históricos aqui, né? Para explicar o porquê disso. Quando você começa a entender o porquê, né? O que aconteceu, a gente já sabe, já começa a entender por que a igreja recomenda a pessoa não ser maçom, não autoriza nenhum fiel a ser maçom. Tá bom? Bom, você que tem alguma sugestão de temas, né? Tem alguma crítica também, pode mandar o e-mail lá, fernando@caminhosagrado.com, fernando@caminhosagrado.com, ou se quiser acessar lá o blog caminhosagrado.com, ou você que acompanha pelo Facebook, de repente quiser falar, mandar alguma mensagem, acompanhar nossas publicações lá também, fica à vontade, tá certo? Aqui a ideia, como eu disse, não foi falar mal de ninguém, não foi tentar convencer ninguém, por exemplo, um protestante, a deixar de ser maçom ou a ser católico, que a ideia nunca é fazer esse proselitismo, né? Se a gente conseguir atingir pelo menos esses católicos, né? Pessoas que se dizem católicas, com o que a igreja diz, já está de bom tamanho, né? Tá certo? Aqui a ideia não é fazer proselitismo com ninguém, mas falar o que a igreja nos ensina. Que eu sei que muita gente, às vezes, fazem coisas contra a igreja porque não tem informação, não sabe o que está fazendo. Eu já fiz muito isso. E não que eu tenha formação, que eu seja melhor que ninguém, mas estou aprendendo aí, tentando compartilhar com todo mundo. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Eu espero vocês na próxima segunda-feira aqui, com o tema ainda. Nós vamos falar muito sobre Nova Era, tá? Começamos com maçonaria, mas tem muita coisa a falar. Tem muita coisa, né? Aqui, sei lá quantos programas nós vamos ter que fazer aqui, né? Para poder falar da Nova Era. É algo muito sério, muito grave, né? Não é profecia de internet. Tenho referências aqui bibliográficas para a gente poder discutir isso aqui. Tá bom? Deus os abençoe, muito obrigado e fiquem com Deus. Que és caminho, sei que és verdade.